mensagem do nosso domingo foi extraída do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Cura-se. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quando se restauraram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção considere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Que Jesus abençoe a todos nós. Divino amigo Jesus, Fabiano de Cristo, nosso querido mentor espiritual. Olhando, Senhor, a natureza, vendo a beleza das flores, vendo a persistência da semente que luta e que vence a terra e que renasce para o sol da vida, nós te agradecemos essas bênçãos. Nós te agradecemos pelas comemorações que tivemos dos nossos 30 anos de fundação do nosso grupo. Te agradecemos a proteção constante das nossas vidas. E te pedimos, Senhor, muita paz, muita luz para os nossos corações, para todos os corações, para que possamos estar sintonizados com a luz, com o amor, com a paz, para que possamos vivenciar, Senhor, um dia após o outro, um dia de cada vez, a sua mensagem de luz. Que tenhamos o bom ânimo, a coragem, a fé, a esperança e a alegria de sermos trabalhadores da tua seara. E te pedimos por toda a humanidade sofredora, por todos aqueles que ainda não te conhecem, por todos aqueles que ainda estão mergulhados na ignorância do amor, perdidos no labirinto do ódio, da vingança. Que a sua luz, Senhor, chegue a esses corações, acordando, iluminando, abençoando, protegendo, amparando e resgatando. Que a sua luz, Senhor, se derrame sobre todos os nossos irmãos que partiram pela porta enganosa do suicídio. Que cada coração seja iluminado, seja protegido e amparado. Que todos encarnados e desencarnados que ainda pensam em abandonar a vida e que ainda induzem ao suicídio, que também possam ser abençoados e que tenhamos a certeza de que o amor é o remédio, é o alimento, é a vida, é a luz, é o ar para todos nós. E que possamos, Senhor, nos fortalecer
e seguir a nossa caminhada. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe, hoje e sempre. Olá, queridos amigos. Estamos aqui. Para quem já esteve nesta casa de oração e fraternidade, vai reconhecer o ambiente. E estamos numa felicidade sem fim. Viemos aqui com o objetivo de fazer esta filmagem e falar com vocês sobre o jornal. Escolhemos este ambiente porque aqui, nesta varanda, foi que tudo começou. Aqui nós realizamos, entre muitas, uma de nossas reuniões em 2008. E a pauta principal daquela reunião era conversar sobre a programação dos 18 anos do Fabiano de Cristo. Então teve muitas sugestões, ciclo de palestras. A companheira Ana Sebastiana chegou com a ideia de nós começarmos a produzir um jornal. E eu cheguei com a ideia mais audaciosa ainda, de que nós escrevêssemos um livro, contando a história da casa. Para nossa alegria, tudo isso acabou acontecendo. Então, nessa mesma reunião, já ficou definido que o nome do jornal seria Boletim Informativo Raio de Luz, que a coordenadora para encaminhar tudo que precisasse seria a Ana Sebastiana, mas eu estaria lá. E assim foi uma alegria. Nós saímos da reunião e as ideias já foram aparecendo, surgindo. Começamos as pesquisas, pensando em temáticas para a primeira edição. 2 ou 3 dias depois, lá estávamos nós na gráfica, falando com o Jean. Naquela época eu não conhecia o Jean. Hoje são todos meus amigos. A gente vai conseguindo amigos ao longo dessa trajetória. O jornal prossegue até hoje. E é um carinho imenso saber que tantas pessoas já passaram, né, como colaboradores, na ajuda de cada edição, sugestão de temáticas, escolha de textos. A preocupação é imensa com a questão doutrinária, porque quando a gente produz isso, nós estamos falando do movimento espírita. Então exige responsabilidade, seriedade e compromisso, porque a gente está divulgando as mensagens de Jesus, nosso mestre. E a intenção é que o jornal, cada edição, leve consolo, leve orientação. É com muito carinho que cada vez que a gente pega esta pasta e vê aqui registrado todas as edições, nós temos desde a primeira. Então, assim, eu posso dizer a vocês que isso aqui é como se fosse um filho que a gente vem a cada edição, a cada mês, a cada ano. Mensagens de Natal, de Ano Novo, que a gente fala de saúde, fala de esperança, fala de fé, fala da importância da prece, enfim. O objetivo é levar alento, é levar paz, e que essas mensagens cheguem sempre a cada pessoa, levem a iluminação. Muitos foram os que já colaboraram. Agora, neste momento, a edição está parada em razão da pandemia. Não porque a gente queira, mas pela dificuldade para divulgar, para entregar para cada coração querido. Passando todo esse momento, a gente recomeçará com todo carinho. Isso não significa que a gente não esteja pensando e nem sentindo saudade. Estamos com saudade do nosso trabalho, dessa divulgação,
de fazer o pit stop para entrega. Tudo isso é muito importante. E isso é um trabalho da casa também, da casa de Fabiano de Cristo. Que Jesus nos fortaleça, nos oriente, para que a gente possa prosseguir nesse trabalho sempre. E como colaboradoras, hoje, atuais, nós temos a Nuane Caroline, que também vai fazer seu depoimento, tem a Carla Suzane, assim como muitos outros que já estiveram juntos. Em alguns momentos, Carlos Júnior, Raquel, Ana Lúcia, Ana Sebastiana, Maria Jorge, que de vez em quando entrega livros, mensagens. São vários amigos que já colaboraram. Agora, para contar uma experiência que nos alegra muito, é saber que este jornal não circula só em Cáceres, não circula só dentro da casa espírita. Ele chega às outras casas irmãs, tanto desta cidade, como sempre mando para Mirassol, para Quatro Marcos, Pontes e Lacerda, Araputanga. O nosso jornal já foi para o interior de São Paulo, já foi para Paraíba. Mas eu gostaria de contar uma experiência para vocês. Certo dia, a Martinha estava trabalhando e ela ligou. Sussu, me ligou agora uma senhora. Ela é paraguaia, mas mora em Corumbá. Ela pegou o jornalzinho e viu e ela quer o jornal. E quem conhece a Marta sabe do jeito dela. E aí, peguei o endereço, o nome dessa senhora é Carmen Galeano. E é exatamente isso. Ela é uma paraguaia que mora em Corumbá. O filho dela é de Cáceres, trabalha na justiça. Foi através desse filho que a dona Carmen teve acesso a uma edição do jornal. Ela se encantou e ligou querendo mais edições. E eu fiz um grande pacote com todo carinho e mandei para ela. Ela leu, gostou, passou uns 2 anos, ela me ligou de novo, pedindo outras edições, mas que eu mandasse para ela números a mais de cada edição, porque ela gostaria também de distribuir lá em Corumbá. Então, essas situações que parecem pequenas enchem a gente de alegria, porque é um estímulo para prosseguir. É sinal que essas mensagens estão chegando exatamente nas mãos de quem precisa, né? Então, o nosso carinho e o nosso agradecimento mais especial ainda a essas empresas que patrocinam, que colaboram conosco desde o início. Nós temos aqui a Retífica Centro-Oeste, nós temos a Panvete, nós temos a Marina Chiquinha, nós temos a Royal Contabilidade. Antes da Royal era o Jacaré, Engenharia Financeira. Então muitos já passaram, muitos já patrocinaram, já colaboraram conosco. Então não é um sonho só meu, ou só da Carla, ou só da Nuane. É um sonho de outras pessoas também. E que esse sonho se amplie cada vez mais. Que essas mensagens possam chegar sempre a outros corações. Muito obrigada pela atenção. Fiquemos todos em paz. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos aqui para falar sobre o nosso jornalzinho Raio de Luz. E eu recebi o convite para colaborar com o jornal em um momento muito difícil da minha vida. E com toda certeza, como uma colega me disse agora há pouco, foi mais para me ajudar do que realmente para eu ajudar o jornal. Porque naquele momento eu passava por várias dificuldades. Foi em fevereiro de 2013. Mas
graças a Deus tudo terminou bem. E a colaboração com o jornal Raio de Luz só enriquece a mim e com toda certeza aqueles corações que recebem o jornalzinho, algo de bom eles aprendem, eles guardam para si. E quando eu digo que nos enriquecem, é porque o conhecimento que temos ao fazer o jornal é muito grande. Estudamos muito a doutrina espírita para poder elaborar o jornal. Então, é um momento de refazimento, é um momento de aprendizado e é um momento também que a gente tem a certeza de estar colaborando com a doutrina na divulgação. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque a divulgação da doutrina espírita, não só para o nosso meio, para nós espíritas, mas para todos aqueles que ainda não conhecem, que não participam, então tem a oportunidade de conhecer um pouco do Espiritismo através do nosso jornalzinho. Então o que eu tinha para dizer é isso, agradecer à Casa Espírita por ser uma colaboradora do jornal, por nos trazer tanto conhecimento, por nos trazer tanto amparo. E só temos gratidão por tudo isso. E um abraço carinhoso a todos e fiquem em paz. Oi, tudo bem? Eu fui convidada aqui hoje para falar um pouco sobre o nosso trabalho no informativo Raio de Luz, que é produzido pelo Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Então, o informativo, na verdade eu costumo chamar ele de jornalzinho, sabe? Vamos fazer o jornalzinho. Ele é produzido mensalmente pela nossa Casa Espírita desde o ano de 2008. Mas eu fui convidada para estar junto desse trabalho em 2016. A partir de fevereiro de 2016 é que eu comecei a colaborar com esse trabalho. E quando eu fui convidada, eu fiquei um pouco assim, espantada, meio receosa, porque eu não me senti apta para fazer esse trabalho, para atuar nesse trabalho. Eu pensei assim, gente, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter certeza do que está falando, tem que ter propriedade. Mas eu fui e foi um dos melhores convites que me foram feitos dentro da Casa Espírita, porque o jornal atua em mim como um verdadeiro raio de luz mesmo, né? Através dele que eu estudo mais, assim. Eu até brinco com as meninas e falo, gente, eu estudo mais quando a gente está produzindo jornal, porque existem critérios para colocar um texto no jornal. Não é qualquer texto que a gente pega, não é o primeiro que a gente lê, não. Acaba que nós nos dividimos, mas todos leem tudo que vai para o jornal. Então, a gente acaba tendo contato com várias literaturas, vários textos, e isso tudo é conhecimento, né? Tudo que lê, inclusive aquilo que não vai para o jornal, acaba sendo conhecimento adquirido. E isso é muito gostoso, aprender é muito bom, né? E por muitas vezes, quando a gente está meio assim, e vai fazer o jornal, e vai lendo, e aquela leitura vai conversando com a gente, e vai esclarecendo os nossos pensamentos, e a gente vai entendendo que nunca estamos no lugar errado, né? Que bom! Eu fico muito agradecida pelo convite. Eu gosto muito de estar nesse trabalho, né? Tenho sentido muita falta
nesse período da pandemia, porque infelizmente não foi possível mais nos reunirmos. Então as edições estão suspensas por enquanto, né? Mas certamente tudo isso vai passar e a confecção do jornal vai voltar, né? E outra coisa que eu acho muito interessante também é que, assim, eu tenho muitos amigos e colegas que não são frequentadores da casa espírita, mas que gostam muito do jornal. Porque o jornal, ele não é produzido apenas para quem frequenta, ou gosta, ou é simpatizante do espiritismo. Não, né? O objetivo maior do jornal é propagar os ensinamentos do nosso mestre maior, que é Jesus Cristo, né? Então é muito comum, às vezes, um colega ou um amigo, às vezes, sabe que eu sempre tenho um jornal, gente, eu sempre tenho um jornal no carro, na bolsa, e aí me pede, você tem aquele jornal que vocês fazem lá? Eu falei, tem, você quer? Quero. E aí leva, e às vezes não pede só um, pede um pouco mais para levar para a mãe, para o pai, para um colega, para alguém que está precisando. E eu acho isso assim de um carinho, de um respeito. E mais do que isso, é como se o objetivo mesmo tivesse sendo alcançado, né? Levar um pouco de luz, um pouco de conforto, um pouco de carinho e principalmente de orientação para as pessoas, né? De que vale a pena ser bom, de que vale a pena amar, de que vale a pena acreditar, de que vale a pena ser perseverante, ter fé, confiar em Deus. Então essas são as principais mensagens que tem no nosso jornal. E às vezes eu esqueço um jornalzinho por aí, nos lugares onde eu frequento, né? No banco, na faculdade, no trabalho, né? E fico meio observando assim, será que alguém vai pegar? E é muito gostoso, porque geralmente as pessoas pegam, sim, leem um texto, né? Às vezes um texto mais curto que tem no jornal, e aí olha assim e leva para casa. Porque gostou, porque quer ler mais, porque quer terminar a leitura, né? Já tiveram circunstâncias em que eu esqueci um desses jornais em um lugar e as pessoas foram conhecer a casa, conhecer o centro espírita, conhecer o nosso trabalho, gostaram. Algumas vão de vez em quando e outras estão lá até hoje e se tornaram trabalhadores da nossa casa espírita. E é muito, muito, muito bom, muito gratificante. O jornal Raio de Luz é exatamente isso. É um pouco do nosso carinho, da nossa amorosidade, da nossa vontade de estar junto de você. O nosso abraço. Como um raio de luz. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu espero que nos vejamos em breve. Um abraço. Fiquem com Deus. Um dos trabalhos do Fabiano, do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, acho que um dos primeiros foi a visita fraterna. Então, nós começamos com a visita fraterna antes mesmo da fundação do Fabiano. Quando a mamãe, a dona Laís, era diretora do Lar das Servas de Maria, tinha muitas pessoas ali em volta, algumas pessoas que não podiam ir tomar passe lá, porque não podiam ir no Mateus, não podiam ir lá no lar, pela dificuldade de saúde. Então, então nós começamos a ir na casa das pessoas, a fazer o evangelho, dar o passe, naquelas pessoas que estavam doentes, que não podiam andar. E aí nós fazíamos as visitas, e ali, como ali era pertinho, nós íamos a pé. Depois, quando nós fundamos
estava no Fabiano, nós continuamos a fazer a visita a essas famílias. Só que aí já estava mais longinho. Então, nós começamos a fazer a visita de bicicleta. E era muito bacana, né? Que era, a gente reunia, ia nas casas e voltava. E tínhamos muitos amigos, muitas pessoas que nós íamos visitar. Muitos, muitos mesmo. E que ficaram, a gente ia visitar, fazia o evangelho, dava o passe, e eles estavam lá, sempre esperando com a garrafinha de água, né, esperando pela gente, no horário certo. Então, aí, né, nessa época, eu continuava indo de bicicleta, e depois o grupo foi crescendo. Vieram mais trabalhadores, e aumentou o número de pessoas que íamos visitar, e o número de companheiros também. Então, nós dividíamos, geralmente, em 3 grupos, e íamos de carro, de bicicleta, de moto, do que tinha, a gente ia, e fazíamos as visitas e retornava. Muitos amigos que nós fomos. E teve um episódio que marcou muito todos nós. Porque antes de sair, nós íamos no centro, né, no Fabiano, e separávamos quem a gente ia visitar. E fazia o revezamento para a gente ir para todas as pessoas, visitar todas as pessoas. E teve um dia, né, foi um sábado, se não me engano, nós fizemos a divisão e fomos embora, fomos fazer a visita. E quando nós chegamos na casa do seu Vicente, estavam os 3 grupos lá. Para nós, cada um dos 3 grupos estava o seu Vicente. Então foi aquela festa, todo mundo junto, ali, todo mundo aquela confraternização, fizemos o evangelho, aquela alegria, mas a gente não entendia, né? Não entendeu naquele momento por que estava todo mundo ali. Mas cada um esqueceu, mas que isso é coisa do Fabiano, né? E terminamos lá, terminamos, voltamos. Quando foi, no começo da semana, a notícia de que seu Vicente tinha falecido. Então, na realidade, nós nos encontramos ali para nos despedir dele, para dizer até breve para o nosso irmão. E aí nós continuamos com as visitas, né? Diminuiu de trabalho, foi diminuindo de mudança, foi diminuindo o número de trabalhadores, e então foi ficando cada vez mais resumido. Mas nós continuamos fazendo a visita. Até que chegou um momento em que, da impossibilidade de fazer, nós paramos de fazer as visitas fraternas. Que foi muito triste mesmo. E por doença, por causa de trabalho, por causa nós paramos. E retornamos o ano passado, fazer as visitas. E o que é muito bom, porque nós temos a ilusão de que nós vamos ajudar. Mas, na realidade, nós é que somos ajudados. Porque muitas vezes nós vamos lá meio triste, meio cabisbaixo, E quando nós terminamos a visita, acabou o problema, nós não sabemos para onde foi, nós estamos energizados, alegres, felizes para continuar a caminhada. E agora nós estamos fazendo a visita de uma maneira que a gente nunca imaginou, né, que poderia se fazer, que é online. Então, nós continuamos fazendo as visitas, só que pelo celular. Nós nos encontramos quinta-feira, às 8h30 da manhã, e fazemos a oração, fazemos o evangelho, lemos a mensagem, e criamos esse grupo para participar das visitas fraternas. E o que é muito bom. E só que tem uma coisa, nós estamos com muita vontade que acabe logo essa quarentena, porque o mais gostoso mesmo é a gente estar junto. A gente está conversando, a gente está lá junto, abraçando, sorrindo, brincando juntos. E a visita fraterna é um trabalho muito bom, muito edificante. E muitos amigos que participavam já partiram para o mundo espiritual. Muitos que nós visitamos já fizeram a viagem, né? E nós estamos aqui.
com outros amigos, com outros irmãos. Estamos indo muito felizes. Esse é um trabalho que vale a pena. Todos os trabalhos no bem valem a pena. O trabalho da visita fraterna é um carinho muito grande que a gente recebe. A gente chegar nas casas e ser recebido com muito amor, com aquele sorriso lindo, e ver que eles estão esperando a gente com a garrafinha de água lá, é muito bom. E quando a gente retornar, que a gente possa e vamos continuar o nosso trabalho. Cada vez mais, com mais alegria e dando muito mais valor a um abraço, a um sorriso, a uma palavra. Que Deus nos abençoe e que a gente continue juntos, sempre, sempre. Um grande abraço, com muita saudade.
Olá, amigos, olá, amigas do Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Chegamos ao final do mês de maio e finalizamos as comemorações referentes aos 30 anos da nossa casa. Muitos depoimentos, palestras, uma mudança radical na forma de nos comunicarmos dessa comemoração em função dessa situação de pandemia, mas nós não deixamos passar em branco. E 30 anos de uma casa espírita é realmente motivo para bastante comemoração. Nós estamos extremamente felizes por termos chegado até aqui, mas isso só foi possível graças ao empenho de muitas pessoas da espiritualidade, a possibilidade que Deus nos permite de trabalharmos nessa casa. Então, a nossa motivação hoje é justamente de agradecer a todos, agradecer a Deus, agradecer a toda a diretoria da Casa Espírita Fabiano de Cristo, aos trabalhadores da casa, a todos aqueles que por ali passaram, desde o primeiro instante, deixando marcas na nossa casa, deixando tradições, como, por exemplo, o hábito de fazermos uma oração no domingo antes de iniciarmos os nossos estudos, direcionada aos nossos irmãos suicidas, móveis que nós utilizamos até hoje, que foram confeccionados por trabalhadores da casa, aqueles que plantaram as árvores dali do nosso espaço definitivo hoje, aqueles que colaboraram e continuam colaborando para a estrutura física da nossa casa, que requer manutenção, sempre construindo. Então, uma lista enorme de atividades, mas principalmente aqueles que se empenham nos trabalhos da espiritualidade. A casa tem, sim, a sua importância, o aspecto físico é importante, mas o que é essencial é o ambiente fraterno, é o ambiente que nos possibilita o estudo, o exercício de todas essas virtudes que nós conseguimos exercitar ali naquela casa. E, então, fica a nossa gratidão a todos esses companheiros. Mas uma homenagem especial à dona Laís Cunha Artioli, a idealizadora dessa casa, a primeira presidente, a fundadora, pela sua determinação, pelo seu empenho em concretizar essa obra, em materializar essa obra. Sabemos que todas as casas espíritas, todo o trabalho que é desenvolvido aqui no plano físico já existe anteriormente no plano espiritual, como é o caso da própria casa de Fabiano de Cristo. Nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar lá em Obreiros da Vida Eterna a referência a essa casa espiritual que atende na espiritualidade mais próxima da Terra, prestando auxílio e socorro àqueles espíritos necessitados de assistência, necessitados de orientação, num primeiro momento, quando do retorno à espiritualidade. Então, essa obra se materializou aqui em Cáceres, na Terra, pelos esforços dessa irmã. E para que a gente tenha uma noção da responsabilidade, nós sabemos que todos nós, quando reencarnamos, assumimos um compromisso de trabalhar dentro da doutrina. Nós não chegamos por um acaso dentro da casa espírita. Nós tínhamos esse compromisso. Mas trabalhar no movimento espírita é diferente de estruturar uma casa espírita. Muitas vezes, nos nossos estudos, a gente inicia, quem quer fazer a prece? Muita gente, eu ainda não estou preparado, eu tenho uma certa timidez, eu tenho uma dificuldade. E se a espiritualidade perguntasse para a gente,
quem quer fundar uma casa espírita, quem quer iniciar os trabalhos do centro espírita, né? Então, essa dificuldade é muito grande. E ela teve a coragem de iniciar e levar em frente essa ideia. E o que nós vamos fazer, a forma de homenageá-la, a forma de demonstrar o nosso respeito, o nosso carinho por esse espaço que nos abriga hoje, é tentar relatar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos nesses 30 anos, acompanhando a sua trajetória e relembrando a superação de inúmeras dificuldades para que hoje pudéssemos ter essa estrutura ali do nosso lado para as nossas atividades. Antes, porém, de iniciar, eu gostaria de ler uma homenagem que foi prestada quando dos 18 anos, comemoração dos 18 anos da Casa Espírita, e que está no livro organizado pela Suelena e pela Ana Lúcia, né, na obra Grupo Espírita Fabiano de Cristo, uma trajetória de amor. E a nossa Odete, companheira Odete Giraldini, grafou uma página em homenagem à Dona Laís, e nós começamos a nossa fala lendo essas páginas grafadas por ela, que diz assim: dentro do seu peito ruge uma leoa, é livre como um pássaro que voa, e voa. Chegando nestas paragens, trazendo em sua bagagem os ardentes desejos e sinceros, na mais profunda inspiração, guardados em sua mente e coração, de realizar com fé e grande paixão um projeto vindo do mais alto dos apriscos, atingindo assim uma vida voltada à caridade, à liberdade, dignidade e dedicação, na grande esperança de fundar uma instituição, o Grupo Espírita Fabiano de Cristo, um lugar de auxílio, amor e fraternidade, onde abriga os aflitos e os desamparados, encarnados e desencarnados, sem distinção, cabendo todos bem apertadinho em seu sublime coração. Em Cáceres fincou raiz a nossa querida irmã Laís. Nessas reminiscências, a trajetória de amor, trabalho e dedicação, junto dos seus e de outros irmãos, que sempre estiveram presentes nessa missão de levar o Evangelho de Jesus àqueles desprovidos da verdadeira luz e aos que perderam ou nunca souberam o endereço de Deus. Um compromisso assumido na espiritualidade, transformando a sua casa material num templo de estudos, amor e caridade, na mais pura fraternidade, acolhendo os primeiros precursores com a proteção da equipe espiritual Fabiano de Cristo. Uma linda mensagem grafada pela Odete. Então, nós iniciamos relatando um pouquinho da trajetória da Dona Laís dentro daquilo que nós conhecemos. Nós a conhecemos no ano de 1987, no Abrigo dos Velhos. Ela tinha acabado de chegar de São Paulo, da cidade de Votuporanga, onde também participara da fundação de um centro espírita, o Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Votuporanga, trabalhando com pessoas que ela sempre relatava com bastante carinho, que eram os orientadores espirituais dela também. Edivaldinho e Luiz Antônio eram nomes recorrentes nas suas falas a respeito do movimento espírita, da doutrina espírita. E quando nós chegávamos aqui, a referência
de centro espírita era sempre o grupo Mateus, o Centro Espírita Mateus. E para lá ela se dirigiu, se colocando à disposição para trabalhar. Foi convidada para assumir a coordenação do Lar das Servas de Maria. Juntamente com a Marta, sua filha, ela então aceitou o desafio e por 2 anos esteve à frente daquela instituição. E foi lá que a conheci, porque os trabalhos a serem feitos eram enormes. Trabalho árduo de reestruturação de uma instituição que necessitava de muita coisa para ser reorganizada. E ela assumiu, então, essa empreitada, e para isso necessitou de muito auxílio. E buscava esse auxílio com pessoas, com simpatizantes, dentro do movimento espírita, no poder público. Então, nós víamos sempre ali os militares do Exército, o poder público municipal, funcionários da Secretaria de Obras, funcionários da Secretaria de Saúde, assistentes sociais, todos envolvidos nesse trabalho de limpeza, de higiene, de reorganização dos internos, de dignidade no atendimento àquelas pessoas, porque ali não existiam somente os idosos, existiam e existem até hoje pessoas com dificuldades de saúde, com problemas físicos, com problemas mentais. Então, era um trabalho incipiente e bastante desafiador. E nesses auxílios, nessas buscas ao poder público, as pessoas acabavam se aproximando do trabalho dela, independente da instituição que representavam, como pessoas também, várias vezes, se juntaram a esse trabalho. Assim é que muitos militares participaram nesse primeiro momento de reestruturação do centro. E também deixando ali a sua cota de participação em situações como essas que nos referimos há pouco, das vibrações do suicídio. Essa foi uma referência de um militar que frequentava o abrigo dos velhos e que contou esse relato vindo de Goiás, de uma casa espírita que ele frequentou em Goiás. A partir de então, nos estudos que também foram instituídos a partir da chegada dela no Lar das Servas de Maria, dentro desse processo de reestruturação, foram montados também os grupos de estudo. E nesses grupos de estudo nós passamos, desde aquele primeiro momento, ou seja, antes mesmo da fundação do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, a fazer essas vibrações pelos nossos irmãos suicidas. Então eram situações, a construção daquele chapéu de palha que existe lá, aquilo era entulho de lixo que se acumulou durante vários anos. A prefeitura, com os caminhões basculantes, máquinas, tiraram mais de 20 caminhões de entulho do quintal lá da obra. Tem até uma situação interessante e até divertida, que uma vez ela foi à prefeitura e pedir, porque quando limpou, a criançada do bairro ali subia em cima do muro, ia lá chupar manga, entrava, pulava no quintal, e ela foi pedir ao então prefeito Antônio Fontes, que suspendesse o muro, que ajudasse a suspender o muro. E ele, em tom de brincadeira, disse a ela que era para ela dar um estilingue para cada velhinho que tivesse lá, para pelotear a molecada que pulasse no quintal. Essa dona Laís ficou brava, não gostou muito da brincadeira e ficou brava um bom tempo. Mas depois superou, né, e seguiu o seu trabalho. Como dissemos, além dessa reestruturação no aspecto físico, iniciou-se também a organização de estudos. Então, no período da noite, nós nos reuníamos para estudar obras básicas, dada a dificuldade que elas tinham de sair de lá para ir até o Centro Espírita Mateus, distante,
E então iniciamos os estudos lá. E a forma de estudos é essa mesma que é mantida até os dias de hoje na nossa casa, possibilitando a participação, possibilitando as perguntas, possibilitando uma interação que torna o estudo mais agradável, que torna o estudo mais atraente, que possibilita, né, a desinibição de questionar, de acrescentar. E isso cativou, isso caiu no gosto daqueles participantes, e esse número foi aumentando a cada dia. Era maior o número de frequentadores que se dirigiam ao Abrigo dos Velhos para esses estudos. De alguma forma, isso contribuiu para esvaziar um pouquinho os estudos que eram realizados lá no Centro Espírita Mateus. Então, quem morava ali por perto preferia ir no Abrigo dos Velhos. E isso acabou gerando um certo desconforto, né, com a direção do centro, que depois de algum tempo, de um ano mais ou menos, decidiu que não era mais para ser realizado os estudos lá no Abrigo dos Velhos. As pessoas que quisessem estudar deveriam se dirigir ao Centro Espírita Mateus. Isso gerou um certo desconforto, um certo descontentamento, e acabou sendo determinante para que, quando venceu os 2 anos que ela havia se comprometido em ficar no abrigo, não renovasse esse período e findasse ali a sua participação naquele trabalho. Mas, mesmo deixando ali, saiu com a semente, com a ideia de se estruturar uma casa espírita. Então, no final do ano ela saiu, foi para São Paulo, participou de algumas atividades em São Paulo, frequentou a Casa Fabiano de Cristo na cidade de São Paulo, e quando veio de lá, um dos nomes que cogitava para poder nomear essa nova instituição, um deles era justamente esse, Fabiano de Cristo. E eram 2 nomes, na realidade, Grupo Espírita Fabiano de Cristo e Grupo Espírita Maria de Nazaré, que é o mesmo nome da instituição que ela frequentava lá em Votuporanga. E nessas conversas acabou-se definindo a nomenclatura de Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Então, no dia 3 de maio de 1990, foi fundado essa instituição. Foi a data inicial, a reunião de abertura, de fundação do Grupo Espírita Fabiano de Cristo. E aí foi uma trajetória que chega até os dias de hoje, vencendo inúmeros obstáculos, inúmeras dificuldades. A primeira sede foi na casa da própria Dona Laís. Nós ficamos ali durante alguns meses. Num segundo momento, nós passamos à rua General Osório, onde próximo ali ao comercial dos Castrilons, ali na esquina. Ali nós ficamos algum tempo. Depois, com o falecimento do seu Manequinho, foi feita a divisão daqueles prédios, o prédio foi vendido, e nós passamos para a rua Marechal Deodoro, numa casa cedida pela Dona Marília Fontes, na Vila São José, onde ficamos até a mudança definitiva para a nossa sede. Mas esses períodos, né, durante esses períodos, tanto na Marechal quanto na General Osório, nós já buscávamos uma forma de conseguir uma sede própria para a nossa instituição. E aí, como nós vimos no relato da Maria Angélica e outros relatos feitos aqui, iniciamos uma série de atividades, uma série de promoções
para conseguir edificar essa obra. E que foi possível graças à concessão do poder público municipal do terreno onde nós estamos até hoje. Então, nós procuramos o então prefeito, Antônio Fontes ainda, e essa área foi doada, passou pela Câmara, foi aprovada a doação, e tinha um detalhe, que nós precisávamos iniciar uma condição legal, iniciar em 1 ano e terminar em 2 anos a obra. E nós não conseguimos iniciar, até que nós conseguimos, mas nós não conseguimos finalizar em 2 anos. E aí que entra a participação novamente do poder público, especialmente do quartel. O Coronel Geraldes conheceu a nossa casa, se familiarizou com o grupo, passou a participar dos estudos e disponibilizou a mão de obra do quartel para a execução dos trabalhos de construção da sede. Então, com a mão de obra garantida, nós iniciamos um processo de uma campanha para angariar os recursos necessários para a construção. Então, Rosalvo deu as aroeiras, tijolos, cimento, nos moldes daquilo que a gente faz até hoje. Então, quando nós chegamos no centro e observamos ali, né, toda aquela estrutura, são muitas colaborações, muitas promoções, aqueles que compraram os produtos dessa promoção para que pudéssemos concretizar aquilo que foi feito. Trabalho difícil, mas muito gratificante, muito gostoso ver a cada dia a construção sendo concluída. E assim, no ano de 2001, nós nos mudamos para a nossa sede própria. Então, um trabalho, como eu disse, difícil, sempre falta de recursos, poucos trabalhadores, mas empenhados em realizar, em concretizar esse sonho. Permeado a esse trabalho da sede própria, nós observamos a estruturação de todos os trabalhos que existem hoje lá. Então, a evangelização infantil, né, o apoio, o grupo de apoio e promoção social, a questão dos estudos, o grupo mediúnico, enfim, os passes. E naquela época nós não tínhamos a federação com esses seminários, com as frentes regionais, estruturando as participações como temos hoje. O trabalho era era centrado dentro dos recursos humanos que a gente tinha. E quem capacitou todo esse pessoal foi Dona Laís. No ano de 96, Dona Laís retornou para São Paulo por questões familiares e por lá permaneceu durante alguns anos. Esse foi um período também desafiador para todos nós, porque aí nós perdemos aquela referência que tínhamos de conhecimento doutrinário, de firmeza, enfim, de arrimo da instituição até então. E foi aí que surgiram, né, as novas lideranças, os novos trabalhadores assumindo responsabilidades e entendendo que somente no complemento de cada um, porque todos temos facilidade em algum setor, algum conhecimento a mais e deficiências em outros. Então, dessa união, dessa cooperação, é que se estruturou esse grupo coeso, unido, gerando da mesma forma uma harmonia, uma vibração extremamente agradável, reconfortadora, e que nos dá alento, não só para os trabalhos dentro da Casa Espírita, mas para as nossas vidas, para as dificuldades, para as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos desafios pessoais, familiares, profissionais. Então, esse é o Grupo Espírita Fabiano.
a sede foi importante, sim, a estrutura física, mas o que mais nos agrada, o que mais nos alegra é encontrar ali um ambiente fraterno, um ambiente gostoso de presenciarmos, como nós podemos perceber. E, aliás, como nós já estamos com saudade, porque faz dias que não temos as nossas reuniões presenciais. Então, de vez em quando, eu dou uma escapada, vou até lá para matar a saudade dessas vibrações. Então, Grupo Espírita Fabiano de Cristo, com sede própria na Vila Irene, e a partir de então, nós começamos o trabalho de fortalecimento, de estruturação daquelas sementinhas lançadas nessas lideranças. Então, cada um começou a demonstrar ali a sua capacidade, e nós falamos desses coordenadores, desses evangelizadores, que estão ali há muitos anos, outros chegando agora. Mas mesmo aqueles que chegaram recentemente, vão se integrando, vão entrando, vestindo a camisa realmente e ajudando a manter esse trabalho. E certamente nós lembramos da frase de André Luiz no livro Nosso Lar, que quando o servidor está pronto, o trabalho sempre aparece. Então, quando se demonstra disciplina, boa vontade, né, sempre surge uma oportunidade da gente exercitar, da gente desenvolver algum trabalho que contribua com a instituição, mas que contribui muito mais com a nossa formação. Então, nós observamos que a história do cristianismo, no seu princípio, as pessoas às vezes pagavam com a própria vida era o preço dessa crença de libertação naquele momento. Hoje não é mais assim. Hoje nós precisamos renunciar às nossas dificuldades, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, a tantas outras dificuldades que nós temos e que temos ali a oportunidade de exercitar virtudes que vão, né, nos melhorando. Então a nossa casa é, sem dúvida, um hospital de almas. É, sem dúvida, uma oficina de trabalho renovador do ser humano e uma escola de bem viver. Então, é dessa forma que nós encontramos, é dessa forma que nós aprendemos a valorizar o centro espírita. E quando nós falamos, então, do Fabiano de Cristo, esse sentimento de amorosidade, esse sentimento de docilidade, era uma característica marcante desse patrono nosso, desse nome que nós escolhemos. Eu não sabia, quando foi proposto o nome, quem era Fabiano de Cristo. E a partir dessa proposta, nós fomos descobrindo, né? Fabiano de Cristo, que nasceu João Barbosa, era a reencarnação de José de Anchieta, ou seja, um trabalhador do Cristo já de outras vidas, de outras encarnações, que juntamente com Manuel da Nóbrega, ajudou na fundação da cidade de São Paulo, da vila de Piratininga. Então, já estava vinculado aos trabalhos do Cristo desde de tempos remotos, mas que necessitava ali de depurar essas questões da amabilidade, da doçura, da ternura. E assim é que esse João Barbosa, nascido em Portugal, filho de uma família que havia sido abastada, mas que durante a sua infância enfrentava dificuldades financeiras, e essas dificuldades impediram que ele frequentasse escola. E ele, então, ajudava a cuidar do rebanho da família, uma vida pastoril como era então. E justamente no trato com as ovelhas, desenvolveu essas características de amabilidade, de ternura, de doçura, que mais tarde usaria no trato com as pessoas que ele atenderia, que iriam até ele em busca de lenitivo para suas dores. E esse jovem
na sua adolescência, aprendeu a ler com o padre da paróquia onde morava, lá em Portugal, e no período sonhador da adolescência resolveu que iria trabalhar, ganhar dinheiro e recuperar o padrão econômico da família. E para isso se mudou de Soengas, onde morava com a sua família, para a cidade do Porto. E foi trabalhar com exportação de produtos pela via marítima para essa nova terra descoberta, as Índias, que era trabalho que era desenvolvido ali nos portos, encaminhando os mantimentos para essas colônias e trazendo de lá as riquezas. Naquele momento, iniciava-se aqui o ciclo do ouro. E ele decidiu, então, após escutar os relatos dos marinheiros que frequentavam o porto, vir para o Brasil. Veio para o Brasil juntamente com mais 2 sócios e, em pouco tempo, montou um negócio lucrativo e, ainda jovem, próximo dos 30 anos, já acumulava uma pequena fortuna. Porém, uma terra nova, e teve uma profunda depressão, uma profunda tristeza com o assassinato de um dos seus sócios, em determinado momento. E isso levou a questionar bastante esse amor, esse apego às riquezas materiais. Embora já dono de pequena fortuna, o altruísmo e a bondade era uma característica da sua personalidade. Auxiliava muitas pessoas, participava da vida religiosa, e um dia, depois de assistir a um desses enfermos a quem ajudava, retornando para sua casa, deparou-se com um mendigo que aparentemente havia sido vitimado por assaltantes. Para em atenção a esse irmão, leva-o a uma hospedaria, pede para que ele se acalme, e esse atendido delira a noite toda e, em determinado momento, diz ou então João Barbosa, até que, enfim, me procuraste. E fala, mas quem é você que parece que me conhece enquanto fala? E esse mendigo diz, eu sou aquele que você serve há bastante tempo e que agora venho te chamar para que você realmente se fortaleça e consolide a sua vinculação a mim, que eu sou Jesus. E isso mexeu bastante com as certezas do então João Barbosa. Teve dificuldade para dormir e quando conseguiu dormir naquela noite, teve um sonho com Francisco de Assis, ratificando tudo aquilo que o mestre falou na fala daquele mendigo e convidando-o a servir definitivamente no caminho do bem. E disse que ele deveria buscar um convento para que as pessoas fossem até ele, para que ele não tivesse necessidade de ir até as pessoas. Então, ele se interna no convento São Bernardino, na cidade de Angra dos Reis. Posteriormente, muda-se para a cidade do Rio de Janeiro, no convento de Santo Antônio, e ali desde o primeiro momento, adota o nome de Fabiano de Cristo, distribuiu as suas riquezas para a família, para os pobres e para essa instituição que o acolheu, e, como porteiro, como enfermeiro, ali serviu por quase 40 anos, com essa mesma ternura, com essa mesma habilidade que tinha no trato com as pessoas. Dormia na enfermaria, atendia a todos, sem horário, sem distinção, de todas as classes sociais. Então, é essa alma terna, é essa alma meiga, é essa alma caridosa que empresta
o nome, a nossa instituição. E é o patrono da nossa casa. Então, a nossa gratidão a esse espírito que nos acolhe ali, possibilitando também a nós edificarmos o nosso verdadeiro templo. Não nos esqueçamos que a proposta do Mestre é justamente a construção do reino de Deus nos nossos corações. E se isso é possível, se a instrução é possível em casa, pela internet, pelos livros, se nós podemos nos instruir com palestras que vemos ao vivo ou mesmo na internet, mas é no ambiente, naquela oficina, nesse hospital, nessa escola, como nós acabamos de dizer, que a gente tem a possibilidade de realmente viver essa transformação. Então, a nossa casa espírita tem essa característica de nos possibilitar o autoconhecimento e a autotransformação. E nós que vivenciamos ali, que participamos, especialmente aqueles que trabalham na atividade mediúnica, conseguem entender a dificuldade daqueles que andam distantes dos ensinamentos do Cristo. Porque retornar à espiritualidade todos nós vamos. Mas como? Qual a nossa bagagem? Qual o nosso tesouro? Qual o que acumulamos na nossa vida que facilite a nossa adaptação, a nossa integração mais rapidamente no plano espiritual? Se não as nossas próprias obras, os nossos próprios esforços, como nós aprendemos com Kardec, que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que se transforma dia a dia, é aquele que estuda as suas imperfeições e que se esforça a cada dia para poder ser um pouquinho melhor do que na véspera. Então, é esse esforço que nós fazemos. E quando nos deparamos com aqueles companheiros que viveram desconhecendo, ignorando, desprezando qualquer valor referente à espiritualidade, quando chegam ao plano espiritual e manifestam a dor moral, é infinitamente mais intensa do que qualquer dor física. A dor do arrependimento, a dor do tempo perdido, a dor do desejo de vingança, enfim, aqueles que viveram no sensualismo, aqueles que cultivaram vícios físicos e morais durante a sua vida, têm uma enorme dificuldade de adaptação, de encontrar a paz, de encontrar a serenidade, de encontrar a alegria de viver, porque não semearam nada disso durante a vida. Então, a vida devolve aquilo que nós damos a ela, a vida nos devolve aquilo que a gente semeia. Então, nós edificamos a cada escolha, a cada atividade que a gente desenvolve, o nosso futuro. Então, é por isso que nós temos essa felicidade de estar encarnados nesses tempos de transformação e devemos aproveitá-la. Uma oportunidade extraordinária de demonstrarmos firmeza nas escolhas do bem e nos matricularmos definitivamente na escola do bem. É esse o nosso objetivo, é essa visão que a gente tenta passar a todos aqueles que frequentam a nossa casa. E por isso que nós lembramos, então, de um poema de Carlos Drummond, que diz: não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas, em busca dessa plenitude espiritual, caracterizada pela paz de espírito. Então, que a casa espírita, que o nosso Fabiano de Cristo possa estar sempre aberto a todos aqueles, e estará sempre aberto a todos aqueles, de boa vontade, vão ali em busca de um sentido para a vida, de uma motivação,
de conhecimentos, de alegrias realmente da alma. E todos nós que saímos há bastante tempo da espiritualidade para esse trabalho encarnados aqui na Terra, a nossa estada aqui é temporária. Então, que nós possamos aproveitar o tempo que nos resta e trabalhar pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autoeducação, para que a gente possa retornar e desde já experimentar a satisfação de viver nesse clima de harmonia e de paz. Então, para encerrar, nós que voltamos, nós que saímos há muito tempo, né, da nossa verdadeira casa espiritual, eu quero encerrar a minha fala relembrando uma música de Gonzaguinha. Não precisa se preocupar que eu não vou cantar para não judiar do ouvido de vocês. Mas tem uma música do Gonzaguinha chamada Caminhos do Coração, em que ele diz: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para sorrir e sonhar. Mas aprendi que se depende sempre de tanta e muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. É tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à luta, os caminhos onde bate bem mais forte o coração. Um beijo no coração de todos vocês, que nós possamos permanecer unidos na nossa casa, no Grupo Espírita Fabiano de Cristo, por muito tempo. Muita paz a todos, a minha gratidão. Oi, estou aqui novamente para convidá-los a fazermos uma prece para encerrarmos a programação de hoje. Vamos lá? Nesse instante, eu vou pedir para você aquietar um pouquinho. Se aquiete um pouco. Aquiete seus pensamentos. Pode fechar seus olhos. Vem comigo. Fecha seus olhos. Acalma seu coração. Seus pensamentos nesse instante. Eleve-os a Deus. E no primeiro momento vamos agradecê-lo. Pai, obrigada por mais esse instante, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa plataforma online, para mais um dia de trabalho da nossa casa espírita. Sejamos gratos pela vida, pelos dias, pela oportunidade de estarmos com as pessoas que nos querem bem, as pessoas que gostamos. Obrigada, Pai, pelo alimento, pela moradia e principalmente, Pai, obrigada por tanto amor. Obrigada por confiar em nós, pois cada dia, cada amanhecer é um sinal expresso dessa confiança.
é sinal de que o Senhor confia em nós, de que possamos ser pessoas melhores a cada dia. É um presente que o Senhor nos dá a cada amanhecer. A dádiva de recomeçarmos, de sermos diferentes, de sermos melhores do que ontem. E isso é da sua infinita bondade e misericórdia. Peçamos nesse instante por aqueles que recentemente perderam seus entes queridos, vítimas ou não da pandemia, que sejam acolhidos, que sejam abraçados pela amorosidade de Deus, de Jesus, na confiança de que esse distanciamento, essa saudade, ela tem fim, que os reencontros acontecem, que a vida não termina aqui. Sejamos perseverantes e confiantes no Senhor. Peçamos também por aqueles que ainda não conhecem a Tua luz, o Teu calor, Pai. Que o Senhor consiga alcançá-los com tanta amorosidade. Pai, que sejamos luz, que dentro dos ensinamentos do Cristo possamos fazer brilhar a nossa luz para um dia sermos sal na terra e possamos levar com confiança os Teus ensinamentos aos nossos irmãos, que possamos aprender a amar como o Senhor nos ensinou, que possamos aprender a perdoar como o Senhor nos ensinou. Que levemos essas lições para o nosso dia a dia e que dela nos recordemos nos momentos mais difíceis do nosso cotidiano, que tenhamos paciência com o nosso próximo e conosco também. Que assim seja. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a você também por estar conosco nesse mês de comemoração. Muito obrigada por ter participado também, aceitado esse convite. Beijo, um abraço forte em cada um. Fiquem com Deus. Em breve estaremos juntos. Vamos ser perseverantes nisso. Um certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar